Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós damos graças ao Deus bendito, ao Deus santo. Nós damos graças àquele que criou e se importa com todas as coisas, aquele que não tira os olhos da sua criação. Nós louvamos ao nome do Deus que se importa conosco, que conhece as nossas fraquezas, as nossas limitações. Mas que pelo seu Espírito vem até nós e nos preenche os vazios da nossa alma. A Ti que nós bendizemos nessa manhã, nosso Senhor. Jesus, Tu que és o nosso Salvador, mas também és o nosso Senhor. Que pelo Teu Espírito toca aquele que tem um desejo, uma sede, uma fome, Senhor Deus, de estar próximo a Ti, Senhor. Pai, o Teu amor nos constrange, Senhor. Toda a bondade que há em Ti, Senhor, ela, Senhor Deus, nos deixa envergonhados, Senhor Deus, da nossa pequenez e das coisas pequenas que fazemos, Senhor. Sabemos que Tu não leva em conta, Senhor. Não leva em conta, Senhor Deus, a nossa pequenez. Porque Tu fizeste o homem, Senhor Deus, pouco menor que os anjos, Senhor. E os coroaste de glória, Senhor. E nós estamos aqui, Pai, porque sabemos que todas as coisas provêm dos céus. E os céus não estão fechados, Senhor. Os céus não estão fechados, Senhor. Muito obrigado pelos Teus olhos sobre nós nessa manhã, Senhor. Muito obrigado pelo Teu empenho pelas nossas vidas, por não ter desistido de nós ainda, apesar de nós mesmos, Senhor. Tua misericórdia que se renova nessa manhã, nos enche, Senhor Deus, de alegria. Enche esse lugar, enche o nosso espírito, Senhor. Nós nos alegramos na Tua presença, Espírito Santo. Nós nos alegramos porque recebes o nosso louvor, a nossa adoração. E preenche, Senhor, os nossos corações, Senhor Deus, com toda a Tua bondade, Senhor Deus, com toda a Tua graça, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Entregamos nessa manhã tudo a Ti, Senhor. Nos rendemos diante de Ti, Senhor. Não queremos reter nada, Senhor. Nada, Senhor Deus. Escrutina, Senhor Deus, o mais profundo dos nossos corações e da nossa mente, Senhor. Garimpa lá, Senhor Deus, algo de bom que Tu possa nos ajudar, Senhor Deus, a trazer para fora das nossas vidas, Senhor. Aquelas coisas de valor, Senhor Deus, Tu colocasse em cada um de nós, Senhor Deus, que estão escondidas no fundo do nosso coração, que venham à tona nessa manhã, Senhor. Que nós nos unamos, Senhor Deus, em oração com todos aqueles que oram pelos mesmos propósitos, Senhor, sabendo que o amém vem do Senhor. Muito obrigado, Pai. Louvado seja o Teu nome. Amém. Graças a Deus. Bom dia a todos. Pode sentar-se, por gentileza. Irmãos, hoje nós temos uma celebração um pouco diferente. Nós estamos participando no dia de hoje, junto com 12.094 igrejas que se cadastraram para participar do DIP 2021. O DIP é o Domingo da Igreja Perseguida. Então, hoje, essas 12.094 igrejas no país, cerca de 1.209.000 pessoas, estão orando nesse dia pela mesma causa, nos 27 estados do país. Então, nós estamos juntos no mesmo propósito, para entendermos um pouco mais do que acontece com a igreja do Senhor Jesus nesses dias. O que nós estamos vivendo como igreja, como cristão nesses dias, nos diversos países do mundo. Como as pessoas têm se movimentado e como o cristianismo tem sido visto nesses dias. O DIP, o Domingo da Igreja Perseguida, é um movimento nacional de oração em favor dos cristãos perseguidos
idealizado pela missão Portas Abertas, né? E acontece todo ano, nesse ano especificamente, na data de hoje, que normalmente é no final de semana seguinte ao final de semana do Pentecostes, né? Essa data, ela tem uma origem simbólica, que foi logo depois da descida do Espírito em Pentecostes. Então começou a perseguição efetiva, conforme fala em Atos 4, perseguição efetiva da igreja, onde Pedro e Tiago foram presos. Então nós temos nessa data, primeira semana depois do Pentecostes, a data onde começou a perseguição à igreja cristã. E esse é o tema do culto de hoje. Nós vamos celebrando isso no culto da manhã. No culto da noite, o pastor Rogério também vai trabalhar com o mesmo tema, junto com essas 12 mil igrejas que, nesse momento, também oram por essa causa. O texto básico para esse domingo é o texto de Romanos 5. Eu quero ler contigo do versos 3 ao verso 5. Romanos 5, a palavra de Deus, a partir do verso 3, nos diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz a experiência, e essa experiência aqui, irmãos, ela é um conhecimento, uma sabedoria a partir de ter passado por situações. Quando nós temos experiências, nós temos vivenciado alguma situação. Então a perseverança, ela traz experiência. Quando a gente continua seguindo no caminho, a gente vai passar por algumas situações, e essas situações vão nos trazer um conhecimento, que é essa experiência. E essa experiência, então, ela nos traz esperança. Irmãos, e a esperança não confunde. A esperança não nos desaponta, a esperança não nos decepciona. Vale a pena esperarmos. E o texto continua dizendo: porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, ao qual nos foi outorgado, ou que Ele nos concedeu. Então esse texto nos fala de esperança e nos diz que para nós termos esperança, nós vamos precisar passar por algumas situações, experimentar ou experienciar, ter experiência em algumas situações. E a gente vai seguir essa instrução que a missão Portas Abertas traz para o culto de hoje, para nós e para todas essas 12.094 igrejas. Vamos seguir esse formato. Então a gente vai ter o culto um pouco diferente hoje pela manhã do que a gente está acostumado convencionalmente, mas a ideia justamente é essa, é que a esperança não nos decepciona. Precisamos passar por situações por vezes desagradáveis para mantermos firmes na esperança, porque vale a pena esperarmos. Então quero orar nessa manhã para unir os nossos corações, unir as nossas orações junto com esse 1.209.000 pessoas que se mobilizam no dia de hoje em favor dessa mesma causa. Vamos orar. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, nós unimos, Senhor Deus, nessa manhã os nossos corações, a nossa oração, Senhor, em favor da igreja perseguida, Senhor. Primeiro nós te agradecemos, Senhor Deus, pela vida daqueles que se envolvem e já têm se envolvido durante todos esses anos, Senhor, em levar algum refrigério para os cristãos que sofrem ao redor do mundo, Senhor. Esses que arriscam suas próprias vidas, Senhor Deus, por amor em favor de outros, Senhor Deus, que estão sendo perseguidos, por vezes torturados e ainda mortos, Senhor Deus, por amor do Teu nome, por amor do Evangelho, Senhor. Que no dia de hoje, Senhor Deus, a Tua igreja possa ser fortalecida, Senhor. Essas orações que nós fazemos aqui, Senhor Deus, e todas essas pessoas fazem no dia de hoje, possa, Senhor Deus, fazer com que Teu Espírito se mova em direção aos cristãos perseguidos no mundo todo, Senhor. Pai, nós oramos por aqueles que sofrem por amor do Teu nome, Senhor.
Nós sabemos que há uma grande glória revelada, Senhor Deus, guardada, Senhor Deus, para ser revelada na vida deles, Senhor. Mas o sofrimento é presente nos dias de hoje, Senhor Deus. Famílias que estão sendo, Senhor Deus, tendo seus pais retirados, seus filhos sequestrados, Senhor Deus. Suas mulheres mortas e escravizadas, Senhor Deus, somente porque amo o Teu nome, Senhor. Pai, que o Teu Espírito visite, Senhor, nessa manhã, Senhor Deus, nesse dia, Senhor. Cada um dos 4 cantos do mundo, Senhor Deus, todo aquele que professa o Teu nome, Senhor. Todo aquele que não nega a Tua causa, Senhor Deus, porque tem esperança, Senhor. Porque sabe que as tribulações que vivem, Senhor Deus, nesse tempo presente, não se compara à glória que há de ser revelada na vida deles, Senhor. Senhor Deus, fortaleça eles nas suas causas, Pai. Fortaleça as suas vidas, Senhor Deus. Pai, que a fé deles não seja abalada, Senhor Deus, pelo medo, Senhor. Porque homens, soldados entram nas suas casas e saqueiam, Senhor Deus, e os sequestram e os prendem, Senhor. Nós queremos orar, Senhor Deus, pelos cristãos que estão presos, Senhor, que estão presos por amor do Teu nome, Senhor, porque não Te negaram, Senhor Deus. Foi-lhes tirada a liberdade porque eles não Te negaram, Senhor, mas eles têm esperança, Senhor. Eles acreditam, Senhor Deus, que grandes coisas há de acontecer, Senhor Deus, por causa do Teu nome. Porque Tu não, Senhor Deus, Tu não esquece daqueles a quem Tu chamou um dia, Senhor. Tu jamais esquece, assim diz a Tua palavra, Senhor Deus, aqueles que vieram a Ti, Senhor Jesus. Nenhum deles, Senhor Deus, foi deixado de lado, Senhor Deus. Tu não abandonaste nenhum. Pai, fortaleça a fé desses, Senhor, que sofrem pelo Teu nome nesses dias, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus. Nós queremos dizer amém para a oração de todas as outras igrejas, Senhor Deus, que se envolvem nessa mesma causa no dia de hoje, Senhor. Por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que não nos abandona, é que nós oramos. Amém. Graças a Deus. Irmãos, quem promove esse DIP, esse Domingo da Igreja Perseguida, é a Missão Portas Abertas. Vou falar um pouquinho sobre a Portas Abertas, depois pedir para o Rogério colocar para nós um vídeo. Portas Abertas, ela busca alcançar os seguintes objetivos: defender a igreja perseguida diante de pessoas, preparar os cristãos perseguidos para que tenham uma voz, criar oportunidades seguras para a defesa da igreja perseguida, desenvolver recomendações de políticas efetivas, construir modelos estratégicos legais para atender às causas principais daqueles que buscam por mudança e, por fim, mobilizar parceiros para agirem em favor dos cristãos perseguidos. Irmãos, essa é a instituição Portas Abertas, né, que se mobiliza há muito tempo. Sei que muitos já conhecem ou já ouviram falar. A gente tem ouvido falar, eventualmente também, as notícias não saem muito, mas às vezes aparece alguma notícia dos cristãos que são mortos. Às vezes a gente vê algumas igrejas no noticiário, né, algumas igrejas sendo incendiadas, a gente não sabe exatamente por quê, mas o motivo principal é, né, porque o cristianismo, ele amedronta a muitos homens, né? O poder da igreja coloca medo em muitas autoridades. E eles, desde sempre, né, tentam minimizar ou amedrontar, né, os esforços da igreja. Mas nós sabemos pela palavra que a igreja é a única instituição que consegue romper e derrubar as portas do inferno. Então é nessa fé que nós nos agarramos, sabendo que toda afronta pode vir, mas a palavra também nos diz que não temam aquele que pode matar o vosso corpo, mas não tem destino para dar para a sua alma, né? Então nós devemos temer aquele a quem dá destino para as nossas almas, que é o nosso Senhor. Irmãos, o tema do DIP 2021 é cristãos presos, né? Então, por que esse tema especificamente nesse ano? No mundo inteiro, há uma estimativa de que mais de 340 milhões de cristãos enfrentam algum tipo de perseguição pela fé em Jesus. Irmãos, 340 milhões é muita gente, dá um Brasil e meio, mais ou menos. Com restrições que vão desde a proibição ao acesso de itens básicos como água
ou até prisão e morte. Em meio a essas circunstâncias, o principal pedido dos cristãos perseguidos é algo que nós podemos fazer, irmãos, é a oração. Por conta disso, o irmão André, fundador da Portas Abertas, aquele que nós vimos ali no vídeo, ele idealizou em 1988, o Domingo da Igreja Perseguida. Isso que nós estamos celebrando nessa manhã, isso já acontece há muito tempo, há muitos anos. Começou um grupo pequeno e as igrejas foram se mobilizando. E hoje, no dia de hoje, são mais de 12 mil igrejas que estão divulgando esse mesmo tema no país inteiro. Então, esse é um movimento nacional de oração em favor dos cristãos perseguidos, realizado anualmente, e o tema escolhido esse ano, então, é de acordo com a necessidade específica em determinada região. Em 2021, o foco é cristãos presos, com destaque, principalmente, ao que se tem visto no Irã, na Coreia do Norte e também na Eritreia. Entre as prisões iranianas, a mais conhecida é Evin, onde, segundo os relatos, os prisioneiros são tratados como animais. Os cristãos são tratados como animais porque são cristãos. Na Coreia do Norte, o principal tipo de prisão usada é o campo de trabalho forçado, onde há evidências de homicídios sistemáticos, incluindo infanticídio, tortura, perseguição aos cristãos, violência sexual, abortos forçados, fome e sobrecarga de trabalho. E o outro país, na Eritreia, algumas pessoas são levadas para container expostos ao sol e frio, sem nenhuma condição de humanidade para esses que são presos. Outra parte é levada para túneis subterrâneos em áreas desérticas. Os presos são forçados a cavar novos túneis quando os oficiais precisam de mais espaço para mais prisioneiros. Especificamente, esses 3 países, essa é a forma que os cristãos são torturados lá, somente por serem cristãos e não negarem a sua fé. Os cristãos estarem presos em diferentes países e tipos de prisões, o que possuem em comum é a esperança que mantém em Jesus. Isso só se torna possível ao ter a compreensão do texto de Romanos, texto que nós lemos no começo desse culto, sabendo que, ao nos gloriarmos nas tribulações, elas geram perseverança que levam a um caráter aprovado. Então, há esperança e essa não nos decepciona. Possamos nos colocar no lugar dos cristãos presos por amor a Cristo e interceder por eles em suas famílias. Irmãos, é importante que a gente coloque esses temas também nas nossas orações. As nossas orações são tão cheias de tantas necessidades, né? As nossas, as que nós sabemos que os outros têm também, mas por vezes, por ser tão distante, né, parece que é tão fora da nossa realidade. Mas a gente tem visto também que essas coisas têm se aproximado muito de nós. Quem diria que hoje, né, nós teríamos alguns direitos cerceados já no Brasil por sermos cristãos. Essa semana, né, uma missionária também teve o direito de adoção de uma criança negada por ser cristã. Então, nós sabemos que o cerco está se fechando. Parece longe, mas no mapa de perseguição, nós temos países como a Colômbia, que é próxima, na América Latina temos também o México, e sem falar na América Central, onde não se tem muito acesso à informação também, mas sabe que nos países, né, onde existe uma ditadura socialista, o cristianismo não é muito bem-vindo. E nós sabemos também que no Brasil há uma forte vertente, né, dessa linha de pensamento que também nega o cristianismo. Irmãos, esse é um dos objetivos, né, que esse número de igrejas se reúne, que essas 12 mil igrejas se reúnem no dia de hoje, né, para abrir os olhos, para que a gente tenha essa noção clara que isso é uma realidade e que nós podemos ajudá-los, né, nós podemos nos envolver de alguma forma. Eu queria pedir para já colocar a primeira apresentação, o primeiro slide,
E a gente vai seguir esse roteiro para conhecer um pouquinho mais do que os nossos irmãos. Imagine como que é ser cristão na Coreia do Norte nos dias de hoje. Quando a gente fala no orar em secreto, a gente lembra o nosso quarto, né? Para eles o secreto é tudo secreto. Eles não podem se reunir duas pessoas para conversar. É só a partir de uma experiência dessas mesmo que pode se conhecer o que Deus pode fazer. Irmãos, o chamado do fundador da Portas Abertas, que é o irmão André, ele se deu através do texto de Apocalipse 3, uma parte do texto que diz assim, ó, esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer. Esse texto foi o que mexeu com ele. Ele viu que existia ainda uma fagulha da igreja que era oprimida, e quando essa palavra, esse texto de Apocalipse veio até ele, ele entendeu que precisava fazer alguma coisa. Fortaleça o que resta e o que estava para morrer. Eu lembro daquele texto quando fala sobre Jesus, né? Sobre quando ele se fez servo, Isaías 42, se eu não estou equivocado, que fala que ele não veio para quebrar, né, ou para pisar a cana quebrada, sabe? Então a cana quebrada é algo que não parece que já não tem mais o que fazer, já foi quebrada, né? Só esperar secar. Mas ele veio justamente vendo essas coisas pequenas, vendo essas pequenas dores, ou às vezes essas grandes dores, essas grandes incapacidades das pessoas e até da igreja, né, em se levantar a partir de uma ruptura. Mas é justamente para isso que ele veio, né? Jesus veio para consertar essas coisas, para olhar para as coisas quebradas, para as coisas pequenas, para olhar para as fraquezas e trazer um novo ânimo para elas. Isso é para a nossa vida, isso é também para a vida de todas as pessoas que vivem a igreja. Pode passar o próximo, por favor. Esse nós vimos o vídeo, passa o terceiro agora. Tá? Existem mais de 340 milhões de cristãos perseguidos em todo o mundo. Então, a lista da perseguição mundial é um relatório anual, né, que a partir desse relatório, a partir desses levantamentos, eles todo ano modificam alguma coisa. Alguns países aumentam a perseguição, outros diminuem, uns saem desses 50 países, entram outros. Além desses 50 países que a gente viu no mapa do vídeo ali, existem mais 20 países que também têm algum tipo de perseguição, que estão em observação. Então esse mapa anual é o que dá a base para o trabalho da Portas Abertas e define também essa perseguição religiosa, né? O que se entende por perseguição religiosa? Qualquer hostilidade experimentada, né, qualquer coisa que eles sofram, né, a partir de resultados da identificação de uma pessoa com Cristo. A partir do momento que a pessoa se declara cristã, aquilo que ela vem a sofrer, indiferente de qual tipo de gravidade, isso é considerado perseguição. Né? Isso pode incluir as atitudes hostis, né, e chegando até tortura e, enfim, né, e morte. Né? São 340 milhões de cristãos perseguidos em todo o mundo. A população do Brasil hoje está mais ou menos uns 215 milhões, em torno disso, né? Tem 1,5 Brasil de pessoas que são perseguidas hoje, no dia de hoje, enquanto nós estamos aqui, pela sua fé em Cristo. Né? O número de cristãos com medo de ir à igreja, ou que já não tem mais uma igreja onde ir, tem aumentado. Bem como daqueles que têm que escolher entre permanecer fiel a Deus ou manter seus filhos seguros. A questão mais difícil para as famílias é justamente, não é o homem se submeter a um sofrimento, ou um pai de família, mas é ele ver seus filhos sequestrados. Né? E eles sabem onde a ferida dói. Né? Por vezes eles não matam o pai de família ou a mãe de família, mas sequestrar os filhos e as filhas. Lembre-se dos que estão em prisão, como se aprisionados com eles estivessem.
Consegue te imaginar preso? Consegue te imaginar padecendo, né, de todo tipo de sofrimento e tortura? Pois é, a gente não está nessa situação ainda. Mas se a gente entender um pouquinho mais, a nossa oração, certamente ela vai ser, né, com mais força, né, com mais intensidade, em função dessas pessoas que padecem essas dificuldades. Próximo, por favor. A esperança não decepciona, a esperança não nos desaponta. Uma das formas de perseguição religiosa ocorre quando cristãos são presos, interrogados e por diversas vezes torturados por se recusarem a negar a Jesus. Além disso, a prisão dos cristãos por causa da fé não é uma estratégia recente. Durante 300 anos, a Igreja do Império Romano sofreu inúmeras ondas de perseguição e opressão, até o imperador Constantino decidir adotar o cristianismo como religião oficial no ano de 313 d.C. Os primeiros dias de sofrimento foram esporádicos e localizados, mas depois do incêndio de Roma, no ano de 64 d.C., o imperador Nero fez dos cristãos o bode expiatório para a tragédia, e a opressão se espalhou. Aqueles que professavam o cristianismo eram torturados e queimados. Era o começo da perseguição por todo o império, que acabou por alcançar a igreja em todos os cantos. Como consequência, grande parte do Novo Testamento foi escrito na prisão. A gente lê os textos bíblicos quando Estevão foi apedrejado, né, a perseguição, a própria prisão de Pedro, de Tiago, tantas outras coisas, a morte de João Batista na prisão, e parece coisa tão distante, né? Mas elas são tão contemporâneas a nós, né? Nós vivemos isso nesses dias, talvez um pouquinho mais longe dos nossos quintais, das nossas grades, das nossas janelas fechadas, né? Talvez um pouquinho mais longe do templo que nós temos aqui, com a liberdade de expressar a nossa fé, só um pouquinho mais longe. Mas essa distância está se encurtando, irmãos. Essa distância está se encurtando. Com o passar dos anos, os cristãos continuaram sendo perseguidos por meio da prisão. Já no século XX, agora no nosso tempo, a igreja, já estamos no 21, né? A igreja perseguida começou a experimentar mais violência e derramamento de sangue. Porém, a perseguição da igreja foi, quando muito, reconhecida apenas superficialmente pelos cristãos livres, e pouco foi feito para levantar a voz pelos que estavam na prisão e sofrendo em razão da fé. A igreja livre tem sim, a igreja livre somos nós, irmãos. Temos nos importado muito pouco, talvez por falta de conhecimento, talvez por falta de envolvimento mesmo. E no período da pesquisa dessa lista mundial de perseguição, que saiu esse ano agora, ela foi feita entre outubro de 2019 até setembro de 2020, um total de 4.287 cristãos foram detidos ou condenados por causa da sua fé. Enquanto o número de cristãos, de uma forma geral, diminuiu um pouco, aqueles que foram perseguidos, as suas sentenças foram aumentadas. Irmãos, vamos ver o próximo, por favor. Os cristãos continuam sendo perseguidos. Mais um. A maioria das prisões ocorrem em invasões de igrejas domésticas. No Irã, por exemplo, é o país que ocupa o 5º lugar na lista mundial de perseguição. Muitos seguidores de Cristo são aprisionados e condenados a longas penas por escolherem seguir a Cristo. A opressão islâmica e a paranoia ditatorial são responsáveis pela grande hostilidade causada aos cristãos, resultando nas prisões. Os países de origem árabe, os países muçulmanos, e também as paranoias ditatoriais. As paranoias ditatoriais é quando o ditador ele acha que ele é o Deus. Ele se coloca numa posição de idolatria para ser adorado e não aceita que adorem nem o próprio Deus. Isso é comum
em muitos países, principalmente os países socialistas, e essas são as maiores causas da perseguição aos cristãos: a opressão islâmica e essa paranoia ditatorial. A maioria dos cristãos presos no Irã são condenados a cumprir pena na prisão de Evin. A prisão é uma das mais conhecidas no país por abrigar números de presos desde a sua construção em 72. Esses presos são torturados através da privação do sono, agressões físicas. Possui ainda métodos de tortura sistematizados e modernizados, que costumam causar sequelas mentais e emocionais em seus detentos. Esse texto que nos fala de 2 mulheres também que passaram 8 meses no local, de 2009 e 2010. E elas eram forçadas a dormir no chão com outras 30 a 40 prisioneiras, e havia apenas uma pequena janela. A temperatura era sufocante no verão e congelante no inverno. As luzes ficavam acesas à noite e uma televisão transmitia propaganda estatal incessante. Além disso, eram tratados como animais. A ideia, ou uma das ideias que eles tinham lá para os cristãos, era converter eles, fazer com que abandonassem o cristianismo e fossem convertidos às suas religiões. Então, eles sistematicamente expunham esses prisioneiros às suas propagandas, falando dos seus regimes como se fossem bons, para que talvez elas acreditassem naquilo e negassem a Cristo. Nos últimos anos, seguidores de Jesus foram presos após denúncias e atos violentos por parte das autoridades. Algumas pessoas aqui foram condenadas a 10 anos de prisão por propagar o evangelho e organizarem pequenos grupos de estudos bíblicos. Pelo menos 115 cristãos iranianos foram presos por motivos religiosos ou pela identidade cristã em 2020. Os responsáveis pelas prisões são prisões legais, é o governo que chega e prende. As prisões são oficiais, geralmente pelo Ministério da Inteligência dele, pela Guarda Revolucionária, pela própria polícia. Invadem as casas e simplesmente sequestram as pessoas. Próximo slide, por favor. Na Coreia do Norte, o principal tipo de prisão é o campo de trabalho forçado. A Coreia do Norte ocupa a primeira posição na lista de perseguição desde 2002. O principal tipo de prisão usada lá é o campo de trabalho forçado. Próxima. Da misteriosa nação na Coreia do Norte, é difícil saber exatamente quantas pessoas estão presas. Portas Abertas estima que entre 50 a 70 mil cristãos sejam aprisionados por crer que Jesus Cristo é uma autoridade maior do que o líder da nação, Kim Jong-un. Esse ditador não aceita que seja feita nenhuma referência a algum ser, seja que tipo de ser, pessoa ou espírito, que seja maior do que ele. Então, na Coreia do Norte existem os centros de detenções, os campos de reeducação e os campos de trabalho forçado. Os campos de detenção, onde a maioria dos prisioneiros ficam, são interrogados e torturados. Os campos de reeducação são esses lugares onde eles expõem as pessoas às suas propagandas políticas para que eles sejam, segundo eles, reeducados a voltarem enfim, abandonar a fé e voltar às práticas de todos os outros. E também os campos de trabalho forçado, onde eles, por vezes, eles são forçados a trabalhar até a morte. Chegam à exaustão, não conseguem mais trabalhar e acabam morrendo ali mesmo. E aqui nós temos também alguns testemunhos de algumas pessoas que passaram por lá relatando essas situações. Próximo, por favor. Agora, na Eritreia, é o outro país, 930 cristãos foram detidos no período de pesquisa da lista mundial
de perseguição em 2021. Rapidamente sobre a Eritreia aqui. A Eritreia é um local onde os cristãos enfrentam a perseguição em nível extremo, em todas as esferas da sua vida. Muitos são presos por não abdicarem da sua fé e centenas permanecem detidos. Os seguidores de Jesus são mantidos pelo governo em péssimas condições e muitos ficam enclausurados em containers em temperaturas escaldantes. Por causa do sigilo envolvido no aprisionamento, há muitas mortes que não são relatadas. O inquérito da ONU afirmou que o governo do país tem cometido crimes contra a humanidade por mais de 25 anos. Entre os meses de junho e agosto de 2019, cerca de 150 cristãos foram presos no país. Na capital, Asmara, as prisões acontecem durante cultos domésticos e cerimônias de casamento realizadas no país. Em fevereiro de 2021, agora, autoridades da Eritreia libertaram 21 mulheres cristãs da prisão, que é numa ilha de Dahlak, após mantê-las em cativeiro por 3 anos e 3 meses. Próximo, por favor. Aqui o testemunho de um homem, Tyre. Nós temos só mais 2 slides, e aí a gente passa essa parte. Esse homem, ele cresceu como muçulmano dentro da forma mais rígida no Irã. Se chama Tyre. E sempre sentiu como se houvesse alguma coisa a mais e que ele estava perdendo em sua vida. Então foi necessário esperar até a sua filha mais nova ficar gravemente doente para que as coisas mudarem drasticamente em sua vida. Ele e a sua esposa levaram a sua filha para líderes muçulmanos em busca de oração e cura, mas nada ajudou. Desesperada para ver a filha de 10 anos sobreviver, Doni, a sua mãe, pediu para alguns amigos cristãos orarem por ela. Eles se encontraram e os cristãos impuseram as mãos sobre a filha, e enquanto eles oravam, depois do encontro, Deus milagrosamente curou a menina. Então, desse momento em diante, a sua mãe deixou o islamismo para seguir a Jesus. Mas Tyre, seu pai, ainda não foi convencido. Ele disse: eu procurava por erros para provar para minha esposa que o caminho que ela seguiu estava errado. Mas os cristãos que oraram pela menina pediram para Jesus tocar o coração dele também. E numa noite, ele depositou a sua fé em Jesus. E aí ele disse: foi como se um peso saísse dos meus ombros, o fardo dos pecados pelo quais pesava, ou melhor, os fardos dos pecados pelos quais pensava ter de dar conta quando morresse, saiu. Foi o meu mais bonito dia de toda a minha vida. A partir daquele dia ele passou a ser um seguidor de Jesus e comprometeu em render tudo a ele. Mas para um muçulmano no Irã, um país onde é ilegal se converter do islamismo, essa não foi uma decisão pequena. Em breve esse comprometimento seria testado. Então a maior condição que aconteceu para ele ali, que o peso que ele fala que saiu dos seus ombros, foi que agora ele não precisaria mais pagar pelos seus pecados. Era a crença que ele tinha, porque ele conheceu o Salvador. Então aqui tem mais alguns relatos sobre o Irã. Então logo depois, quando ele começou a sofrer as opressões, né, fala de várias situações que ele passou, mas tem aqui logo abaixo, diz que a polícia secreta invadiu a sua casa, né, e reuniu as suas 2 filhas. E eles vieram então e procuraram em toda a casa qualquer evidência da fé cristã. E ele falou que então, aquilo que fizeram na casa dele, o que mantinha eles acesos ainda é que quando eles se reuniam, eles cantavam um cântico que dizia assim: tudo entregarei. E sempre perguntamos uns aos outros: você está disposto a render tudo para Jesus? Então, nos cultos secretos deles, esse era o cântico que eles cantavam: tudo entregarei.
E quando chegou no momento de prisão, ele sabia que aquele cântico que ele cantava mantinha ele firme. Mas o medo também da violência contra suas filhas e contra sua esposa, ele se acalmava porque ele sabia que elas também tinham cantado o mesmo cântico que ele: tudo entregarei. Então, mesmo que elas estivessem sofrendo aquilo que ele estava sofrendo também, depois da separação da família, pela força do governo de lá, ele se confortava porque ele sabia, aquele momento que a gente teve juntos, ali no nosso secreto, isso me fortaleceu, e eu sei que é isso que vai fortalecer elas também, mesmo que elas passem por essa opressão. Então, assim, a gente tira também essa lição de uma família que foi assim, como que desmantelada, separada por causa da opressão. Tinha um momento de unidade que eles tiveram que fortaleceu e fez com que eles conseguissem passar por toda essa situação. Esse é um relato lindo, é um relato grande, é um relato completo, e você pode acompanhar depois, e o pedido que a gente faz também, que é para acompanhar o que acontece com a igreja perseguida. Eu queria que passasse o próximo slide, por favor. Esse aqui é um videozinho da prisioneira número 42, que a gente vai ver na sequência. Passa o outro, mais um. E aqui é um pedido de engajamento nessa causa, intercessão, doação e encorajamento. Então, a gente está fazendo esse culto nesse formato, nessa manhã, um pouco diferente, um pouco, talvez, para um domingo de manhã, um pouco mais cansativo, digamos assim, mas pela riqueza desse conteúdo, alguma coisa tem que despertar nos nossos corações. Então, o nosso engajamento, o nosso envolvimento com essa causa, para a gente conhecer melhor também o relato desse homem e de outros tantos, a gente pode acessar o site do Missão Portas Abertas. Nós temos um modelo de uma fichazinha que a gente vai ter aqui, quem quiser preencher, que ainda não conhece, preenche a ficha, a gente manda para lá, e eles vão mandar uma revista, a gente anota o endereço, eles se comprometeram em mandar uma revista para cada um, para conhecer esse trabalho que eles fazem. Nós temos ali na entrada, naquele balcão de madeira, logo na entrada à direita, várias revistas ali, revistas mais antigas também. Eu tenho assinatura dessa revista já, eu e minha esposa, já há alguns anos. Nós fizemos algumas para a igreja, pode levar também, se quiser, alguma para ver, para conhecer um pouquinho mais essa causa. E se envolva com essa causa. Você pode fazer doações também. Eu queria deixar um testemunho, eu até perguntei se poderia ou não, e para minha filha, e ela disse que sim. Quando ela fez 15 anos, nós iríamos fazer uma festa para ela, e a Portas Abertas, todo final de ano, eles mandam sugestões de ações que eles fazem, para que a gente se envolva e contribua para elas, E entre elas eram crianças perseguidas em determinados países, outro era para comprar bíblias, para levar, outra para fazer treinamento de missionários, enfim, tinha várias ações ali que eles pediam para quem quisesse se envolver nessa causa, através de alguma doação, fizesse isso. Isso foi no final de ano, seria para o início do ano. Minha filha faz aniversário no começo do ano, então naquele ano, o valor que nós gastaríamos com a festa dela, ela disse, olha, esse ano eu quero fazer doação para Portas Abertas, quero pegar todo esse valor então, e a gente coloca lá, e aí escolhemos algumas das ações que eles faziam, e ela entendeu, que seria algo de maior valor fazer essa doação, porque conheceu a causa, entendeu o propósito da causa, e viu que era uma causa maior do que a causa pessoal. E Deus ainda deu a graça que, de qualquer maneira, a gente conseguiu celebrar igual o aniversário dela, mas foi uma atitude de reconhecimento de uma causa maior. Então, se tiver isso no coração de vocês, reconhecer essa causa como uma causa maior,
se envolvam também nas orações, se envolvam nas doações, né? Procurem conhecer um pouco mais, porque hoje são eles. Daqui a pouco pode ser nossos filhos, enfim, né? Alguém do nosso meio, né, que esteja passando por isso, porque isso é muito vivo nos nossos dias. Tá bom, irmãos? Eu queria pedir então para passar o outro videozinho, o vídeo da prisioneira, e aí depois a gente caminha para o encerramento dessa celebração. Eu nasci na Coreia do Norte, um país onde falar o nome de Jesus pode levar à morte. Há décadas, o regime Kim demanda aliança total. Como resultado, a Coreia do Norte entrou em guerra com o cristianismo. A Portas Abertas estima que, hoje, entre 50 e 70 mil cristãos estejam presos na Coreia do Norte por causa da fé. A maioria não sobrevive. Eu fugi para a China, achei um lugar seguro, as pessoas ali me falaram sobre Jesus e decidi segui-lo. Mas fui presa e voltei para a Coreia do Norte. Eu acabei em um campo de trabalho forçado. Ali, eu não tinha nome. Eu era conhecida por um número, Prisioneira 42. Fui colocada na solitária. Eles disseram que ouviram de uma outra prisioneira que eu acreditava em Deus. Todos os dias eles me perguntavam a mesma coisa. Por que eu estava na China? Quem eu conhecia lá? Eu ouvi sobre a Bíblia? Eu era cristã? Mas dizer, sim, eu amo Jesus, significaria morte. E a morte é bem lenta. Será que há outros cristãos aqui? Eles oram por mim como eu oro por eles? Eu sei que vou morrer aqui. Serei descartada como um animal. E outra pessoa entrará no meu lugar. Vestirá as minhas roupas e se tornará a Prisioneira 42. Até lá, tudo o que posso fazer é orar e cantar essa canção. Com lágrimas, meu coração anseia por meu pai nesta prisão. Pai, por favor, aceite sua filha pecadora. Por favor, proteja-me em sua fortaleza e sob seu escudo. Leve-me embaixo de suas asas. Guia-me para as suas bênçãos diariamente. Como milagre, a Prisioneira 42 foi libertada. Fugiu novamente do país e encontrou refúgio na Coreia do Sul. A Portas Abertas estima que entre 300 a 500 mil cristãos seguem Jesus secretamente na Coreia do Norte. Ore pelos cristãos norte-coreanos que estão em campos de trabalho forçado. Ore pelas famílias que adoram igrejas secretas. E para que todas as vezes que os cristãos abram a Bíblia, sua fé seja encorajada por um espírito de poder e amor, não de medo. Lugares seguros na China, apoiados pela Portas Abertas, entregam abrigo, alimentação, medicamentos e a esperança do Evangelho para refugiados norte-coreanos. Apoie cristãos norte-coreanos refugiados na China. www.portasabertas.org/2. Irmãos, a gente traz assim, então, diante disso tudo, né, que nós vemos e muito mais, né, das coisas que acontecem em relação à igreja. Nós somos igreja, nós somos o mesmo corpo. É uma parte de nós que sofre, né? E seríamos nós se nós estivéssemos no mesmo lugar. Nós temos a graça de Deus e tão somente não estarmos no mesmo lugar que eles estão, né? Mas nós podemos, como nós cremos num Deus onipresente, nós podemos estar lá também a partir, né, e através das nossas orações. Então, nessa manhã, antes de orarmos por isso, queria trazer uma pequena reflexão sobre Jesus nas nossas vidas, né? Qual é o Deus que nós conhecemos? Nós conhecemos talvez o Deus do cuidado, né? As nossas vidas estão indo bem e a gente diz graças a Deus, né?
e não tem nos faltado nada, a gente não tem nada dessa opressão, temos as nossas dificuldades, como, né, todo mundo tem, as nossas dificuldades conosco mesmo, enfim, e tantas outras coisas, né, mas nós conhecemos o Deus que cuida, né, porque Ele tem nos cuidado até o dia de hoje, mas talvez nós não conheçamos ainda o Deus que socorre. Quando nós lembramos de Daniel, quando ele foi colocado na cova dos leões, ele sabia da existência do Deus que socorre, né? Ele não teve receio, né, de ser lançado na cova, porque sabia que Deus podia socorrer ele. Até ali as coisas estavam indo bem, né? Ele conhecia o Deus, tinha provado do Deus que cuida, o Deus que ajuda, né? Mas precisava conhecer o Deus que socorre. Jó, no momento da vida dele, ele disse, quando Deus veio e lhe socorreu, ele disse, agora eu te conheço, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço realmente. Ele conhecia o Deus que cuidava, ele era homem próspero, tinha uma família boa, enfim, né? Ele conhecia esse Deus. Mas quando ele passou por toda aquela tribulação, aquela dificuldade, Deus veio e socorreu, ele disse, agora eu te conheço. Sabe, irmãos, então nós conhecemos o Deus que cuida. Daqui a pouco a gente vai precisar passar por uma situação que a gente não gostaria, por um aperto maior, e a gente vai precisar conhecer o Deus, e vai precisar crer no Deus que socorre. Eu penso que esse é o Deus, ou essa é a manifestação de Deus, digamos assim, que esse povo, a igreja perseguida, né, busca conhecer, o Deus que socorre. Porque lá, irmãos, a oração não é só assim, olha, vamos orar aqui para Deus não permitir que os soldados entrem e matem alguém da família ou sequestrem seus filhos. A oração é assim, ó, irmãos, nós precisamos aqui orar para que, se eles vierem, e vão vir, e matar alguém, sequestrar alguém, a nossa fé não se esmoreça, que a nossa esperança continue firme, porque a esperança não nos decepciona. O texto que nós lemos de Romanos 5 fala justamente que nós precisamos nos gloriar nas tribulações. Quando nós passarmos por dificuldades, nós vamos entender que, perseverando, nós teremos essa experiência e essa vivência. Nós precisamos passar por vivências, precisamos viver situações difíceis para que a gente conheça o Deus que socorre. Então, irmãos, que a nossa esperança seja essa, que a gente se agarre, né, nesse Deus que socorre, por maior que seja a dificuldade que a gente possa estar enfrentando, né, ou que a gente imagine que possa vir a enfrentar, maior é o Deus que socorre. Então, que isso seja o que enche os nossos corações, e que esse Deus que socorre, que seja o Deus que a gente invoque também em favor desses que estão experimentando a perseguição, a dor, a tortura, o sequestro e a morte. Amém? Nós vamos nos colocar de pé, por gentileza? Deixa eu me corrigir aqui, não é por gentileza, é por favor, né? Por gentileza é quando tu faz, por favor é quando tu pede, né? Esses dias eu estava conversando com meu filho e, olha, não é... Gentileza a gente não pede, né? Gentileza a gente faz, a gente pede por favor. As meninas da loja Renner também estão todas equivocadas, né? Quando elas se chamam, né, por gentileza, né, por favor. Irmãos, posto isso, vamos orar, que a gente se una então em oração com esses mais de 1.200.000 pessoas que nesse dia tiraram justamente para isso, né? Para apresentar a causa, que não a causa deles, não a nossa causa, né, pessoal, mas a nossa causa sim como corpo, né, desses cristãos que sofrem. Pai querido, Deus de amor, Deus de misericórdia, Deus de graça, Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso refúgio, Senhor. Nós não temos a quem ir, nós não temos o que fazer, Senhor Deus, se não for olhar para Ti, Senhor Deus, esperar na Tua graça, Senhor, esperar na Tua redenção, Senhor Deus, esperar que se cumpra, Senhor Deus, tudo aquilo que Tu prometeste nas Tuas Escrituras, Pai.
Nós queremos essa manhã, como igreja, como corpo, Pai, orar em favor daqueles que sofrem, Senhor. Aqueles que sofrem por amor do Teu nome. A Tua palavra diz que bem-aventurados serão quando sofrerem por amor do Teu nome. Que essas bem-aventuranças, Senhor Deus, cheguem a eles, fortaleçam seus corações, Senhor. Pai, que a alegria deles seja posta numa coisa posterior, Senhor Deus, não somente nesses dias, Senhor. Mas nós sabemos se coube a eles passar por isso, Senhor Deus, há uma grande glória, Senhor Deus, reservada para a vida deles, Senhor. Pai, que eles tenham a força suficiente de não dizerem não por Teu nome, Senhor. Mas se sustentarem, Senhor Deus, na esperança, Senhor. Se sustentarem naquela esperança que não confunde. Se sustentarem naquela esperança, Senhor Deus, que não põe medo. Sustentarem naquela esperança que faz os olhos ver além do que nós vemos nesse plano aqui, Senhor. Muito além, Senhor Deus, do que nós imaginamos, Senhor. Que isso que está reservado para eles, Senhor Deus, eles alcancem pela Tua graça, Senhor. Pai, fortaleça cada um, Senhor, daqueles que perdem as famílias, Senhor Deus, aqueles que são torturados dia após dia, Senhor. Aqueles que são submetidos, Senhor Deus, a esforços maior do que seus corpos conseguem fazer, Senhor. Que Teu Espírito esteja com eles lá, porque Tu és o Deus de amor, Senhor. Tu estás nesses lugares também, Senhor Deus, Tu estás com eles ali, Senhor. Nós como igreja nos levantamos em oração, Senhor Deus, nesse dia, Pai. Pedindo, Pai, também pelas autoridades dos países, Senhor Deus, pelas lideranças desses grupos terroristas, Senhor Deus, esses grupos extremistas religiosos, Senhor, que oprimem também, Senhor Deus, que queimam as igrejas, que queimam, Senhor Deus, com pessoas dentro, Senhor Deus, que torturam, Senhor Deus, e matam, e as decapitações que há, Senhor Deus, que eles fazem, Senhor Deus, nos cristãos, Senhor. Pai, que nossa oração seja como a oração de Estevão, Senhor, quando também sofria, Senhor Deus, o primeiro mártir da igreja, Pai. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem, Senhor. Eles ainda não Te conhecem, Senhor. Mas, Senhor, nós temos conhecido tantos relatos e tantas pessoas que professavam essa mesma fé, que odiavam, Senhor Deus, a Cristo, que odiavam a Israel, que odiavam ao Deus de Israel, Senhor. Mas um dia, Senhor Deus, abriram seus corações e conheceram o Cristo verdadeiro, assim como esse homem, Senhor Deus, que nós relatamos aqui, Pai. Ele procurava justificativas, Senhor Deus, para não crer, mesmo vendo milagres, Senhor Deus, na sua filha. Até que um dia alguém orava por ele, Senhor Deus, e o coração dele foi transformado num coração de pedra, Senhor Deus, para um coração de carne. E o peso do pecado que estava sobre os ombros deles foi tirado, Senhor. Pai, nós vamos orar, Senhor Deus, por esses extremistas, Senhor Deus, que o peso do pecado deles, Senhor Deus, seja tirado quando eles te conhecerem, Senhor. Nós sabemos, Senhor Deus, que é iminente, Senhor Deus, a perseguição contra a igreja no mundo inteiro, Senhor. Isso já está às nossas portas também, Senhor. Mas, Pai, se não for do Teu propósito o livramento, Senhor Deus, que seja do Teu propósito, então, Senhor Deus, sustentar, Senhor Deus. Para que possam também, assim como Estevão, Senhor, glorificar o Teu nome e ver os céus abertos no momento da sua morte, Senhor. Pai, a Tua igreja, Senhor Deus, ela pode romper, Senhor Deus, é só a Tua igreja, Senhor Deus, que pode abalar as estruturas do inferno, Senhor. É só a Tua igreja, Senhor Deus, que pode avançar, Senhor Deus, contra as portas do inferno, Senhor. E a Tua palavra diz que a igreja vai prevalecer, Senhor. Mas ela prevalece não sendo, Senhor Deus, não lhe sendo tiradas as opressões, mas é ali no meio das opressões que a Tua igreja cresce, Senhor Deus, é experimentando essas tribulações que essa esperança viva vem, Senhor Deus, e se fica arraigado, Senhor Deus, da nossa mente, dos nossos corações. Pai, que essa esperança viva que é, Senhor Deus, a redenção de todas as coisas por Ti, Senhor Jesus, seja permanente nos nossos corações, seja viva em nós todos os dias, Senhor. Pai, muito obrigado pelas pessoas que organizam pela vida desse homem, Senhor Deus, esse irmão André, que um dia reconheceu
que havia um chamado para a vida dele, e por ele não ter dito não, Senhor, por ter arriscado sua própria vida, Senhor. Nós estamos aqui orando nessa manhã em favor da igreja perseguida, Pai. E nós queremos que essa oração não é em vão, Senhor, não é em vão. Nós unimos, Senhor Deus, com todos esses mais de 1 milhão de pessoas que oram nesse dia, Senhor. Nós cremos no poder da oração, Senhor Deus. Nós cremos que vamos ouvir falar de milagres, Senhor Deus, que Tu está fazendo nesses dias a partir da oração daqueles que clamam a Ti, porque sabem que não há nenhum outro socorro, Senhor. Nós vamos conhecer, Senhor Deus, os milagres que Tu fez a partir dessas orações nos próximos dias, assim eu creio, Senhor. Muito obrigado a nós aqui, Senhor Deus, a igreja livre, Senhor. O entendimento da necessidade de nos envolvermos, Senhor Deus, com a igreja, o nosso corpo, Senhor Deus, com a igreja perseguida, Senhor. Hoje são eles, Senhor Deus, daqui a um pouco pode ser os nossos, Senhor. Nos ajuda, Senhor Deus, a perseverar nessa causa, Senhor Deus, nos fortaleça, Senhor Deus. Fortaleça aqueles que, Senhor Deus, que fazem doações, que esse recurso, Senhor Deus, não lhe falte, Senhor Deus, aqueles que oram, Senhor Deus. Senhor Deus, que sejam renovados pelo Teu Espírito, Senhor. Aqueles que se envolvem com essa causa, Senhor Deus, que é a Tua causa, Senhor. Terão uma recompensa vinda do céu, Senhor, assim nós cremos, Pai. Pai, muito obrigado por essa manhã, Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, Senhor Deus. Dizemos amém, Senhor Deus, a oração de todas as outras igrejas que oram nessa mesma causa nesse dia, Senhor Deus. Crendo no Teu favor, Senhor. Muito obrigado, Pai. Amém. Graças a Deus. Irmãos, se vocês quiserem, deixem comigo aqui no final o nome, endereço e os contatos para a gente preencher essa ficha. Se você quiser fazer doação também, faça a tua doação. Quem vir no culto à noite, escreva ali no canhotinho lá para que é essa doação. Que das doações que forem feitas especificamente para isso também a gente vai repassar diretamente para lá, para o Portas Abertas, para que também isso de alguma forma fortaleça lá também essa causa. Tá bom? Louvado seja Deus pela vida de todos vocês. Obrigado pela presença. Que o Senhor nos dê graça para viver esse dia cheio de esperança. Amém? Glória a Deus.